Muito bem, queridos, quero saudar a todos mais uma vez, com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, essa paz que todos nós necessitamos nesse mundo tão complicado, tão incerto, nesse mundo de problemas que todos nós estamos envolvidos, problemas que nós provocamos e problemas que nos aparecem, que a paz do Senhor inunda seu coração. Sejam bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. O propósito deste grupo é buscar a presença diária do Espírito Santo para clamar ao Senhor pelo batismo da chuva serúdia. Que o Espírito Santo hoje inunda a sua vida, irmãos. Continue transbordando em cada um de nós a presença maravilhosa do Espírito Santo para terminarmos a obra de pregação do Evangelho, para que Jesus volte logo. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero convidar aqui para orar conosco a minha irmã Marilza. Bom dia, Marilza. Abra seu áudio. Bom dia, irmã Mari. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem, Marilza? Tudo bem? Graças a Deus. Vó Isabel já está por aqui. Não, acho que ela está dormindo. Deixa ela descansando, tá bom? Eu quero convidar você para fazer uma oração. Nos apresente a Deus em oração. Nos consagre a Deus para dar início à nossa jornada de hoje. Pode ser? Pode sim. Fique à vontade, minha irmã. Vamos nos colocar de joelho, mais perto do Papai do Céu. Oremos. Santo Deus, majestoso Pai, louvado, glorificado, exaltado seja sempre o Senhor em nossas vidas. Paizinho, é que nós estamos agradecidos por mais um despertar com vida, para termos assim esse encontro especial contigo e também com nossos irmãos. E estamos aqui, Pai, para clamar ao Senhor o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Que o Senhor nos encha, Pai, do teu poder para juntos, assim, elevarmos a tua obra adiante, a pregação do Evangelho, para que nós tenhamos, assim, autoridade, né, de falar do Senhor na plena certeza de que o Senhor está conosco, de que o teu Espírito Santo é quem nos guia e é quem faz a obra na vida das pessoas. Pai amado, nesta hora eu quero entregar em tuas mãos cada família representada que se encontra aqui nesta manhã. Que o Senhor, desde já, Pai, tire tudo aquilo que não te agrada de nós, para que a mensagem ela venha encher o nosso coração. Que neste dia nós tenhamos a certeza de que estamos sendo guiados e orientados por Ti. Abençoa o irmão que vai passar a palavra, que ele não fale dele, mas inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que nós venhamos assim ouvir a Tua voz através da mensagem. Fica conosco, Deus, nos dê assim a Tua bênção, meu Pai, nos dê a Tua paz, nos dê sabedoria vinda dos altos céus e esteja com cada um de nós, aqueles que ainda não estão, não entraram ainda aqui na live, que o Senhor desperte, para que eles venham receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, no doce e sagrado nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Obrigado, minha irmã Marilza. Deus continue te abençoando, viu? Tá animada para chapada? Desanime não, viu? Oxe, mas mais. Um abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos louvar o Senhor com alegria. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebeu.
recebi pelo amor do graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Pois ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Bendito seja para sempre o nome do nosso Deus e Pai e Salvador. A ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Eu creio que deu tempo aí suficiente. 10 minutos passa rápido, mas pode ser muito bem aproveitado, né? Espero que você tenha tido essa oportunidade de apresentar o seu clamor ao Senhor. Muito bem, queridos. Pastor Robson, muito bom dia. Dê um bom dia para esse povo aí, pastor. Seu áudio está liberado. Ok, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Amém. Que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida. Bom estar com vocês novamente. Estamos juntos aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor, e a chuva caiu aí? Porque aqui caiu chuva, viu? Eu orei com a irmã Celina, tive o privilégio de estar orando com a irmã Celina, né? E ela me dizendo que está chovendo forte aí em Camaçari. Eu digo, manda um pouco para cá, que aqui choveu, mas foi fininho. Não deu para molhar a terra direito, não. Aqui está chovendo. Estava muito quente. Agora mesmo está caindo uma chuvinha aqui, viu? Ela falou que está forte lá. Tá, e aqui está precisando dessa chuva forte. Ele manda um pouco para cá, para nós aqui, né? Amém. Mas estamos aqui esperando que ela chegue. Ela vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar. Sabe quem está conosco aqui, pastor Robson? Sávio. Eu ouvi você nosso falando jovem aí. do OIM.
Sávio Bom está dia, lá em Sávio. missão, graças a Deus, que bom. Ô, Mário, eu tenho sentido Bom falta aqui, é dia, de João irmãos. Rodrigues, rapaz. Foi que houve com o João? O problema dele é celular. Ah, Tá tendo um Olá, bom problema tá com o dia a certo. celular todos. aí. E aí, Sávio, como é que você Ok. tá, amigo? Vim aqui agradecer as orações, né, para a honra e a glória de Deus. Em menos de um mês de OI, nós já batizamos 23 pessoas, para a Que honra e a glória do nosso maravilha! Amém. Que maravilha! Você está coração. em que Tem poder. região? Nós estamos no sul do Piauí. No sul do Piauí. Ô, glória, Deus seja louvado. Glória a Deus Deus. continue usando vocês, sabe? Que essa experiência traga muita, mas muita riqueza espiritual para a sua vida. Amém. Seja bem-vindo, amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Muito bem, queridos. Hoje nós estamos com o capítulo 30 do livro de Jó, né? Estamos chegando já ali, nos aproximando mais alguns capítulos e a gente encerra o livro de Jó. E hoje, Pastor Robson, nós encontramos uma situação aqui de Jó, e o capítulo 30 de Jó é forte, viu? Jó parece que está desanimado. Aqui nós encontramos alguns jovens desfazendo de Jó, né? Perdeu o respeito. Jó apresenta. A Bíblia tem histórias de pessoas que são levadas pelo desânimo. E esse capítulo de Jó é desanimador. Já fala sobre como perdeu sua riqueza, como começou a É o lamento, fazer. né? É o É o lamento de lamento. Jó. Muito justo, não é? É, Muito justo. como deve ter Jó, sido difícil para ele, olha, viu, pastor? eu imagino, Mário, eu nunca passei por nada nem parecido com o que Jó passou e nem quero passar, não é? Mas, olha, se você analisar a situação de Jó, realmente é uma situação terrível, né? Terrível. A situação de Jó é terrível. Ele está lamentando, está expondo essa situação, né, pela qual ele passava de sofrimento, de dor. Né? Então, realmente, tem momento que a pessoa não aguenta, não. Tem coisas que acontecem na vida que realmente são duras, né? E ele está aqui porque só recebeu pancada de todo lado aqui dos amigos, né? É, Os amigos que foram consolar, só era para dar pancada. E ele vai, então, expondo aqui toda a miséria pela qual ele está passando, para o povo perceber que a coisa não era fácil. Não é? Então, eu vejo aqui o verso 3. Se você deixa, já deve estar com a sua Bíblia aberta aí, irmãos. Jó capítulo 30. Eu queria entender, pastor, aqui o verso 3 e 4. Por exemplo, ele diz assim, ó, de míngua e fome se debilitaram. Eu acho que ele está se referindo a quem aqui? Deixa eu ver o verso 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, homem cujo vigor já se pereceu. Aí ele fala assim no verso 3: de míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruína e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes do zimbro. O que é essa malva, pastor? Malvas é alguma planta comestível, é isso? malva é um mato, né? Uma planta, exatamente. Ele está falando daqueles que passam também pelas, né, por miséria e tal. E é interessante porque eles falam dessas pessoas aí, né, que estavam zombando dele, que eram pessoas que passavam por situação difícil também, né? E agora os filhos dessas pessoas estavam zombando de Jó. Muita gente zombou de Jó. Porque se você prestar atenção aqui, o que é que acontece? No pensamento, naquele pensamento que a gente já bateu, tratou dele aqui várias vezes, né, de que a pessoa que Sim. passa por essa situação é porque ela tem algum pecado, fez alguma coisa, então ele diz que alguns estavam zombando dele, né, pela situação que ele ficou, né? Não tem gente que quando vê alguém que era muito rico, abastado, está na miséria, começa a fazer, rapaz, olha aí, fulano, tá vendo aí? Aí, tá vendo?
Bem Vai viver feito. daquele jeito, deve ter feito alguma coisa, isso aí é porque tem coisa errada na vida, por isso que está passando pelo que está passando. Então, enquanto alguns têm pena, têm piedade, ficam, outros querem acusar, né? Querem dizer, aí tá vendo aí, agora ele aprontou alguma coisa, aí tem coisa. Como os amigos de Jó mesmo colocaram, né? E Jó está falando que essas pessoas que estavam zombando dele eram pessoas que passavam também por situação complicada, né? E ele diz assim, olha, ele diz que eram filhos de pessoas que ele desdenhava dessas pessoas, até para colocar de junto do cachorro dele, né? Lá, então, veja, ele está dizendo, pessoas que sofriam como eu e tu estão zombando de mim agora pela minha situação, né? Então, é Jó lamentando toda essa situação que ele está passando. Quantas vezes eu não sei, mas a gente nunca passou e nem vai passar pelo sofrimento que Jó passou. Todos nós temos Exato. nosso sofrimento, ninguém está livre disso. Mas como Jó, acho que ainda não, nenhum de nós passamos. E quantas vezes já nos sentimos assim como Jó, né, pastor? Você também já esteve sentindo assim, nesse momento de cansaço. Jó viveu um período, Jó havia caído em miséria, irmão, sabe? Havia caído, levou É um muita sentimento de miséria mesmo, abandono, né? Foi. E ali naquela entendeu? ignorância de conflito, ele chegou a dizer a Deus, deixa eu ver aqui onde é o verso, pastor, o verso 20, deixa eu ver se eu... Não, É, verso 19. Deus, tu me lançaste na lama, olha só, Deus, tu me lançaste lá na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza, clamo a ti e não me responde, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Olha, o Jó realmente é, até questionando, onde é que o senhor está? Você já viveu exato. assim, gente? Já passou algum momento como se sentindo só, abandonado por Deus? Você coloca aí no chat se você já teve um momento de se sentir só, né? O verso 21 ele diz: Tu fostes cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Jó entendia que era Deus castigando ele, né, pastor Robson? Como a gente já falou aqui em outros momentos. Até ontem eu mencionei isso pregando ontem na igreja, eu mencionei isso, né, do grande conflito ali. Começamos os domingos especiais lá com a série do grande conflito agora. E eu lembrando aqui que um livro que expõe bastante essa realidade do grande conflito, né, de forma muito clara, é o livro de Jó, né, que mostra essa batalha entre Deus e o diabo, né? E lembrando aqui que a concepção de Jó era exatamente essa, que tudo que acontecia era Deus, né? E até muita gente, eu já falei isso aqui, né? Muita gente tem essa ideia também, que tudo que acontece aqui é Deus que faz, né? É, Então, na concepção de Jó, ele estava sendo perseguido e maltratado por Deus. Era Deus que fazia isso. Agora, é interessante que você vai encontrar os versos onde Jó mostra claramente que, embora isso acontecesse, Jó não está reclamando, ele não está maldizendo Deus. Ele só está reclamando de estar sofrendo e Deus está perseguindo ele, né? Ele disse que Deus estava perseguindo ele, era Deus quem estava fazendo tudo aquilo na vida dele. Então ele quer saber por quê, não é? Por que Deus estava fazendo isso com ele? Né? Ele disse, eu queria estar na presença dele, que era para eu questionar. Eu quero saber o porquê. Então, mais naquela concepção de Jó, era a mão do poderoso, a mão do Todo-Poderoso que estava pesando sobre ele. Né? Então, aquele sofrimento, e ele olhava o sofrimento dentro da concepção que se tinha e que muita gente ainda tem, ele queria a justificativa, né? Então, o que foi que eu fiz? Em outras palavras, eu estava dizendo assim, o que foi que eu fiz para merecer o que eu estou passando? Né? O que foi que eu fiz? Então, esse é o questionamento de Jó desde o começo, né? O que foi que eu fiz para merecer o que eu estou passando, para passar por tudo isso aqui? Eu quero que ele me diga, porque a mão dele pesou sobre mim, né? E eu tenho clamado a ele, ele não responde, ele não me diz nada, entendeu? Ele me maltrata e não me explica. Tu já teve aquele... isso. Você sabe aquelas pessoas que fica com raiva de você, mas não fala? Sabe aquela briga de marido e mulher, que o marido perguntou, mulher, o que é que tu tem? E ela está lá emburrada, zangada, e você pergunta, sim, o que é que tem? Não diz nada. É calada e você ali querendo saber e a pessoa não responde. Então, a mesma coisa é Jó com Deus aqui, né? Jó clama, Jó fala
e tudo, e Deus não responde. Não é? Deus não responde a Jó imediatamente. Demora um tempo para que Deus venha responder a Jó. E a Jó está reclamando aqui, está lamentando. Aí você vai ver aí no capítulo 31 que Jó vai falar de tudo que ele fez, né? Ele vai falar, ele vai mostrar a sua integridade, ele vai expor a sua conduta. Ele diz assim, olha, é assim que eu faço. Né? Então, por que Deus está me castigando tanto se eu procuro fazer as coisas direito? É interessante que ele começa logo no capítulo 31 falando que ele fez aliança com os olhos para não olhar para outras mulheres, né? Então ele fala logo, ele vai começar a falar das coisas que ele vivia, que ele praticava, né? Como é que ele vivia com integridade, ajudando pessoas. Então ele começa a colocar aí como era a vida dele. E ele diz, então eu quero saber por que é que Deus está me perseguindo, está fazendo tudo isso. Então Jó está lamentando porque ele está sofrendo muito e ele olha para a vida dele e não vê a causa. Verdade. Ô, pastor Robson, uma coisa que me chama a atenção no Reavivados de hoje, eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu estava lendo, antes da gente começar aqui, o verso 25, olha só, ele diz assim, acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Veja, além de tudo, por mais que ali na sua momento de prosperidade, quando ele estava bem, ele tenha tratado as pessoas com misericórdia, né? Tenha tendo se compadecido do sofrimento. No verso 10, nós vemos as pessoas abominando Jó. Verso 10 diz assim, Exatamente. abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstém de me cuspir no rosto. No rosto. Veja, o camarada perdeu tudo, tudo. Ô, Mário, Oi, Angélica. a situação de Perdão, Jó Angélica. é como o pastor Robson disse, ninguém nunca queira passar por isso, porque além dele perder os filhos, além dele perder toda a riqueza, e não é fácil, imagina uma pessoa que viveu, como ele diz, eu me banhava em leite, e agora ele está na miséria que está. Isso. Deve ser muito difícil uma pessoa que teve muita condição financeira, de repente, viver uma vida de perda total. E também perdeu a saúde e perdeu a dignidade, o respeito das pessoas. Ele, que sempre foi um homem respeitoso, cuidadoso, ele perdeu o respeito porque as pessoas, veja como é o ser humano, a gente tem que pensar realmente, né? O ser humano, como é quando, é, às vezes, uma pessoa cai numa situação que Jó caiu, uma pessoa respeitosa como ele, e o ser humano não conseguia enxergar isso, né? Então, o inimigo feriu ele no que pôde ele feriu. E às vezes Jó ele disse que ele era feliz. Ele chega aqui, ele fala que a felicidade dele passou. Aqui, terminando no verso 31, ele diz: a minha harpa se tornou em pranto, né, De de luto. luto. De luto. A minha flauta e voz do que chora, ou seja, não conseguia mais ter alegria. E imagine você que uma pessoa que tem alegria, que é feliz, quando perde essa alegria, é muito difícil. É muito difícil. É por isso que em alguns momentos, ele pediu a morte, porque como ele viveu, ele estava vivendo agora. Olha, É é verdade. interessante aqui no verso 26, Mário, logo após esses versos que você leu, Sim, ele diz assim, eu aguardava o bem e me veio o mal. o mal. Eu esperava a luz e me veio a escuridão. Claro, Jó vivia uma vida íntegra porque ele sabia que essa era a vontade de Deus e que o Senhor abençoa aqueles que procuram viver uma vida de integridade. Não é assim? Sim. Então, por que ele estava sofrendo se ele procurava fazer as coisas direito? Não é? Quando você procede bem, a gente ouve a palavra, a gente procura ser fiel a Deus. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente for fiel, o Senhor vai nos abençoar, vai estar conosco e tal. Não é? E a gente espera o quê? Ser bem-aventurado, ser bendito. Não é?
ter uma vida mais tranquila. A gente evita o mal para não incorrer no sofrimento. E Jó fazia tudo isso, tudo direitinho, para poder ter uma vida tranquila, em paz, e está sofrendo. Então Jó não entende, ele não aceita. Né? Porque eu procurei fazer tudo direitinho, certo? Ser merecedor, não é? Da bênção, e vem maldição. Então Jó não entendia isso, não aceitava. Agora, Mário, eu estava olhando aqui para o capítulo 30 de Jó, e você consegue ver aqui que nesse capítulo aqui você tem Jó como um tipo de Jesus. Sim. Um tipo de Jesus. Por quê? Preste atenção, a Angélica colocou muito bem aqui o ponto. Jó, a Bíblia diz no começo do livro de Jó, que Jó era o homem mais rico daquela região. Entendeu? Não tinha ninguém igual a Jó, tá certo? Não só na conduta, mas em termos de posses, né? de respeito. Era um homem para quem as pessoas se curvavam, né? Respeitavam. Jó era uma autoridade. Eles aguardavam até para tomar uma decisão. Quando a cidade, vocês sabem que naquele tempo, as cidades, eles tinham um conselho da cidade, né? E as autoridades decidiam certas coisas, funcionava como um tribunal até para resolver demandas e tal. E Jó era um dos líderes dessa cidade, que era esperado para ser ouvido, né, pelo respeito que as pessoas tinham por Jó. Né? E agora Jó perde tudo, ou seja, ele vivia na glória, podemos dizer assim, não é? Porque tinha tudo que o que os bens podem proporcionar, ele tinha, né? E agora ele perde tudo isso, certo? Perde a sua família, perde o respeito por parte daqueles que o acompanhavam, que antigamente respeitavam, né? Perde a sua saúde, agora fica na miséria, não tem mais, depende da esmola, da misericórdia dos outros, para estar suprindo, trazendo pão, trazendo a comida, né? Cheio de feridas, e o povo passa a desrespeitar Jó, porque na concepção de que se a pessoa está passando por essa miséria porque cometeu um pecado, então como é que as pessoas olhavam para Jó? Como um grande pecador, né? Como um miserável que merecia o que estava passando, né? Bem feito, porque ele deve ter feito uma coisa muito terrível para Deus estar castigando ele dessa forma, né? Então, ele agora, todo mundo está olhando para ele como desprezado. E aí você lembra do caso de Cristo, né? Veja, Jesus morava no céu, tinha adoração dos anjos, o Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que comandava o universo. Imagine, de repente ele larga tudo, perde tudo isso, deixa tudo isso, ele abre mão de tudo isso para vir para esse planetinha aqui, como pobre, nascendo de uma família muito pobre, sem nada daquilo, né? E ele também é desrespeitado. E no final ele é levado para a cruz, né? E ali ele é desprezado, cuspiram no meu rosto. Aí lembrando agora que você falou aqui, né? Que E é um cuspem no sofrimento rosto. recente o dele, o capítulo 29, no verso 2, ele diz: a quem me dera ser como fui nos meses passados, né? Então, é um sofrimento Uhum. forte, Exato, é, exato, é exato. uma perda atrás da outra, é um luto atrás do outro, cercado de pessoas ruins. Ele só tinha Deus, ele só tinha Deus. Ele Exato. tinha a sensação de que Deus olha para ele. Ele E tem a outra sensação coisa, que ele ele foi. diz: estou em pé, mas apenas olhas para mim. O Senhor não me responde, né? Eu não Exato. consigo te ouvir. Eu sei que o Senhor está me vendo, mas eu não consigo te ouvir. Eu quero entender a situação. Pelo menos entender ele queria, né? E Ele é não interessante, entendia que ele Angélica. estava dentro de um conflito realmente, que não era Deus que feria ele, era o inimigo. Exatamente, é o inimigo. E outra coisa aqui que é interessante, ele foi abandonado por todo mundo, né? Todo mundo abandonou. Ele fala: os meus pais, meus amigos, todos me deixaram. Né? Todo mundo, ninguém estava lá para apoiar Jó. Até os amigos que foram se compadecer dele não foram lá para apoiar Jó, para ajudar, mas sim para criticá-lo. Então, vemos aqui que realmente era um sofrimento muito grande que Jó estava passando e ele não entendia o porquê do sofrimento, como todos nós muitas vezes não entendemos. Né? É A gente verdade. passa por coisa que a gente não entende. Por que estou passando por isso? Né? Então, ontem, no Domingos Especiais, nesse tema de ontem, fala exatamente isso. Perguntas que
para as quais a gente não entende, não encontra assim, muita resposta, a não ser quando você começa a estudar a palavra para entender o grande conflito. Se não for, aí entra o ponto importante do tema de ontem, que é o tema do livro de Jó, que é o pano de fundo para tudo que acontece em nossa vida. Qual é o pano de fundo? O grande conflito entre o bem e o mal. Ok? Então, se você não tem essa visão de que você está no meio de um grande conflito, de uma batalha, de uma guerra entre o bem e o mal, onde todos sofremos e onde pessoas que não têm nada a ver com a história às vezes sofrem também, né? Que essa é uma das perguntas que as pessoas fazem, né? Se Deus existe, por que existe o mal? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que criancinhas são mortas, são estupradas? Não é? Por que acontecem essas misérias, né? Com pessoas que não fizeram nada para ter isso, para receber isso? Que mal fez uma criancinha que acabou de nascer e já é mutilada, não é? E já é morta, às vezes, pela sua própria mãe? Então, qual foi o pecado que essa criança cometeu? Então, se você não tem esta visão do grande conflito, de que existe um ser mal que está trabalhando para destruir a humanidade, que trabalha contra Deus, que se rebelou contra Deus e que é o originador de toda maldade e que é capaz de fazer coisas hediondas, né, e levar o ser humano também a cometer coisas hediondas, então você fica questionando, porque você está atribuindo tudo para Deus. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que causa tanto sofrimento para uma pessoa que viveu uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, uma pessoa que não praticou mal, que não cometeu, não é? Então, que Deus é esse? Então, por quê? Porque você está atribuindo tudo a Deus. Você esquece que não é só Deus. Então, nós não podemos esquecer a realidade do grande conflito, irmãos. Nós estamos no meio de uma guerra onde existe um inimigo que é o originador do mal e que vive praticando a maldade, não é? Então, tudo que estava acontecendo com Jó, quem infligiu isso a Jó? Foi Deus? Jó pensava que tinha sido. Como muitas vezes nós também pensamos. Mas nós sabemos que não foi Deus. Quem infligia todo o sofrimento a Jó e quem inflige todo o sofrimento ao ser humano, às pessoas neste mundo, é o diabo. Agora, Deus permitiu, e a irmã White diz isso, então, até que seja plenamente revelado o caráter de Satanás, Deus deu autoridade a ele para ele agir. Não é? Claro que impondo limites, como acontece no livro de Jó. Então, o livro de Jó, ele, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, é o livro que revela para nós a realidade do grande conflito. Verdade, pastor. Então, porque aqui Deus permite Satanás agir, mas limita as ações de Satanás. É o que acontece com o mundo inteiro. Então, Deus permite que o diabo haja, mas ele impõe limites. E uma outra coisa que nós aprendemos no livro de Jó, e vamos ver nos capítulos para frente, que Deus é justo, irmãos. Deus permite o sofrimento, permite do seu povo. Mas no final, Deus o livra. Né? E o livra definitivamente. Aqui está a questão. O sofrimento, ele acontece, mas ele vai passar. Lembre do que diz o texto, né? A tristeza, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém. Não é? Amém. A noite pode, a tristeza, o choro pode durar a noite inteira, Amém, Senhor. mas a alegria virá pela manhã. Então nós devemos lembrar, irmãos, estamos passando uma noite escura deste mundo. A noite do pecado, a noite do sofrimento, a noite em que o diabo está trabalhando para destruir, para, né, fazer sofrer o ser humano. Mas há uma manhã que nós aguardamos amanhã. Espero amanhã radiosa, o bendito alvorecer, quando as lutas e tristezas desta vida eu esquecer. Né? Então, vai passar, irmão, vai passar. O que a gente tem que fazer é só espera mais um pouco. Aguarda, é só um pouco mais, é só um pouco mais. Logo virá o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então nós precisamos confiar. Mas o sofrimento, ele é real, ele acontece, irmãos. Mas não perca a esperança. Não perca a esperança, tá certo? Porque aquele que vem virá e não tardará. Então nós precisamos confiar em Deus. Louvado seja Deus. Porque, como ele diz aqui, né? Porque a noite, não é?
me derruba os ossos e os desloca e não descansa o mal que me rói. Então, isso acontece. A gente vai passar pelo sofrimento. Mas tenha bom ânimo. Jesus venceu. Nós venceremos. Ele também passou por isso. Ele foi desprezado, ele foi maltratado, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele recebeu coroa de espinho, né? Ele foi colocado na cruz, zombaram dele. Tu és o filho de Deus, desce daí e tal. Todos o abandonaram, os discípulos, todo mundo fugiu quando ele foi preso. Então, assim como Jó, não é? Por isso que eu disse que Jó, nesse aspecto, é um tipo de Jesus, porque todos o abandonaram, ele ficou sozinho, desprezado, ele disse, até o meu Deus me abandonou, Deus meu, por que me desamparaste? Veja, é o grito de Jó. É verdade. É o grito de Jó, pastor. Deus meu, por que me desamparaste? Né? E Deus está lá, observando tudo, sofrendo tudo isso, não é? Mas tudo tem um propósito. E a história de Jó, eu acredito, ela ficou registrada para nós entendermos o seguinte: eu não conheço ninguém que tenha passado pelo que Jó passou. Não é? Então, se eu não sofri o que Jó sofreu, e Jó suportou, e no final, nós vemos o desfecho final da história, Jó foi vitorioso, não é? O Senhor restaurou a sorte de Jó, então eu posso passar pelo que for aqui, mas se eu continuar segurando nas mãos do Senhor e mantiver a minha integridade no Senhor, o Senhor há de restaurar também a minha sorte. Amém. Deus vai restaurar também a sorte Aleluia. de todos nós. Glória a Deus, pastor. Márcio colocou aqui no chat: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. É verdade. Exatamente. Lindo, pastor, muito louvado. Louvado seja Deus, viu? Que coisa maravilhosa. Paciência. Um pouco mais, eu né? lembro, viu, Mário? Eu me lembro muito de uma frase do pastor Neumann Stina. Ele diz assim: para aquele que confia em Deus, no fim, tudo dá certo. Amém. Olha a história de Jó. Né? Para aquele que confia em Deus, no fim, tudo dá certo. Aí ele diz assim: olha, meu irmão, se você ainda está sofrendo, se não deu certo para você ainda, então é porque ainda não chegou ao fim. Porque no fim, tudo vai dar certo. Vai dar certo. É como disse o pastor Billy Graham, né? Aquele evangelista, né? Eu vi o final, eu sei como vai terminar. Eu li o último capítulo da Bíblia. Pronto. A gente já sabe como é o fim. Como é o fim. Eu falei isso ontem lá na igreja. Eu digo, irmãos, o melhor de tudo é porque a Bíblia já diz como tudo vai terminar. É verdade. Pastor, partindo para o final, para a gente finalizar, que já são 5 horas da manhã. Eita, tema bom, viu? Tema muito gostoso, agradável. Pastor, partindo para o final. O que levou a ira de Satanás a Jó, a indignação, né? A causa da indignação de Satanás a Jó foi a integridade de Jó. Exatamente. Né? A integridade de Jó. Isso nos lembra, pastor Robson, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, Exato. né? E foi pelejar, lutar, guerrear com os restantes da sua descendência. Que guarde o mandamento de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Veja, irmãos, assim como a integridade de Jó causou essa indignação ao inimigo, todo aquele, pastor, que perseverar em se manter fiel a Deus, também se torna alvo da ira do nosso inimigo. Não tem jeito. Com certeza. Não tem a jeito. Palavra diz: todo aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Né? Sofrerá perseguição. E como o senhor falou agora, fechando, né? O final da história de Jó é a mesma para todos aqueles que se mantiverem íntegros, aqueles que confiarem plenamente no Senhor. E como o senhor foi muito feliz em dizer mais uma vez, não sofremos o que Jó sofreu, mas estamos sofrendo. Se nos mantermos fiéis, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o final da história de Jó também pode ser o meu, o seu final. Só não podemos retroceder. Não é assim, pastor? Fechando? É verdade. Eu queria ler um texto aqui, Mário, pois não. na carta de Tiago, no capítulo 5, onde Deixa ele diz assim... Aqui, pastor. Tiago 5, você que está com a Bíblia nas mãos aí. Pronto, pastor. Tiago, capítulo 5. Pronto. Dos versos 7 a 11, onde Tiago cita Jó, inclusive, né? Onde ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes,
até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. Aleluia, aleluia. Então, tem visto o exemplo de Jó, o modelo? De Jó. Olha, irmão. Oh, glória Fique firme, a Deus. meu irmão. Não se abale. Seja paciente. Fortaleça Amém. o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Né? Entendeu? Então, aí está. O modelo do sofrimento de Jó é para nós um exemplo, né? Não se preocupe, irmão. Se você está sofrendo, persevere, se mantenha firme, faça como Jó. Né? A Bíblia diz lá que em tudo isso não pecou Jó. Jó reclama, mas em tudo isso não pecou Jó, porque ele permaneceu firme, manteve a sua integridade, mesmo o diabo tirando tudo dele. Né? Ele manteve sua integridade até o fim. E qual é o resultado final? O Senhor misericordioso e compassivo restaura a sua vida. Né? E agora ele entra para desfrutar da bênção, né, que será eterna. Né? Graças a Deus por isso. Então, não importa o que você tem que sofrer, irmão. Segura firme aí, mantém tua integridade, mantém tua confiança em Deus. Perca tudo, meu irmão, mas não perca a tua fé. Não perca a tua confiança no Senhor. Né? Porque isso vai te levar até o final. Né? Paulo diz lá em Hebreus, né? Mantenha a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Não abandone a tua confiança, porque ela tem grande galardão. E qual é o apelo para nós nessa manhã, pastor? Você está disposto a permanecer firme ao lado do Senhor Jesus? Custe o que custar? Não desanime, Amém. irmãos. Permaneçam firmes. Aquele que vem virá e o galardão está com ele para dar para todos que permanecerem firmes. Louvado Amém. seja o nome do nosso Deus. Que maravilha, pastor Valcir. Nós vamos encerrar cantando esse hino. Eu gosto demais desse hino, viu? Os Arautos do Rei, raiou o dia. Olha que canção Amém. linda, nós vamos louvar o Senhor, encerrando então a jornada dessa madrugada. Vamos louvar o Senhor com alegria, não desanime, não desista, vai valer a pena todo o sofrimento por causa de Jesus. Vamos louvar Amém. o Senhor. Deixa eu abrir, pronto, vamos lá. Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Não há o que fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou. E assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. A vida então brilhou.
apenas a água e o pão, mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deixado a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. E a fé ressurgiu. Esse dia maravilhoso está perto de raiar, queridos irmãos. Não está longe esse maravilhoso e tão esperado dia que os nossos antepassados, desde a época de Abel até hoje, nós estamos aguardando. Esse dia está muito próximo, né, Pastor Robson? Esse novo amanhecer se aproxima diante de nós. Toda a nuvem escura dessa noite que parece que não tem fim, né, Pastor? Está chegando ao seu final. O que temos que fazer é segurar nas mãos desse Deus maravilhoso e dizer: Senhor, não me solte, não me deixe, Senhor. Ergue-nos, ó Pai, e nos mantém firme nesse caminho, porque a recompensa é certa, Pastor Robson e demais irmãos. É certa a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Perca tudo, como disse o Pastor Robson, tudo, se for preciso, perca tudo, menos a sua fé no Senhor Jesus. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você. Eu sei que você está orando por mim. Esse Deus maravilhoso está cuidando de cada um de nós. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mais uma madrugada com vocês, aprendendo com vocês, exaltando o nome do nosso Deus, fortalecendo a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Pastor Robson, um abraço carinhoso mais uma vez. Encerre a nossa jornada, pastor, com uma oração, pastor. Muito obrigado a presença de todos vocês. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Rendemos graças ao teu nome e louvores, Senhor, que tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, mais uma vez, apresentamos aqui, Senhor, a nossa gratidão e também a nossa súplica para que nos encha com o poder do Espírito Santo, a fim de que nos mantenhamos firmes na fé, confiando nos planos do Senhor para a nossa vida, sabendo, Senhor, que nesse mundo teremos aflições. O Senhor nos disse: passaremos por dificuldades porque vivemos num mundo que jaz no maligno, onde Satanás tem revelado cada dia o seu caráter mau, terrível, mas muito em breve. Já está marcado o dia, Senhor. Ele vai raiar, o dia da vinda de Jesus. A manhã gloriosa, quando o Senhor virá para vindicar o seu povo, para restaurar todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós, segura em nossa mão,
Não nos Amém. deixe fraquejar, que possamos nos manter firmes no Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Jesus, que é o seu autor e consumador, e assim Amém. possamos prosseguir cumprindo a carreira que o Senhor nos propôs, permanecendo ao teu lado, até que Jesus volte e restaure todas as coisas e nos leve de volta para casa. Amém. Mas enquanto aqui estivermos, Senhor, sustenta nossas mãos, para que o mal não vença, para que o mal não tenha lugar na nossa vida. Nós vamos abrir o nosso coração e permitir a ação poderosa, transformadora do Teu Espírito Santo, para que sejamos também condutos de luz, levando esta mensagem, esta esperança àqueles que estão ao nosso redor. Faz de cada um de nós um instrumento de salvação e mantém firme a nossa fé até que Cristo venha. Nós oramos e nós te agradecemos por essas bênçãos, confiantes nele, no nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém e amém. Glórias ao Louvado. nosso poderoso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém.